Olá, começa agora o Inteiro Teor. Seja bem-vindo. Hoje o destaque ainda é o meio ambiente. Você vai continuar entendendo por que o TRF da Primeira Região vem sendo chamado de Tribunal da Sustentabilidade. Confira comigo. TRF da Primeira Região trabalha para conciliar jurisdição e responsabilidade ambiental. No Item Entrevista, conheça os novos focos do Plano de Logística Sustentável do TRF1. Confira ainda um vídeo sobre o projeto Justiça Verde. Começa agora. Vem comigo. Cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos. Desde indivíduos até instituições privadas e públicas têm um papel fundamental na preservação e proteção do nosso planeta. Em Brasília, o TRF da Primeira Região, que abrange parte dos principais biomas do país, mostra que é possível conciliar eficiência administrativa e responsabilidade ambiental. A reportagem de William Nascimento mostra as ações do chamado Tribunal da Sustentabilidade. Acompanhe. Em um cenário de crises climáticas, o uso racional da água e de combustíveis fósseis, a redução de gases do efeito estufa e o destino correto do lixo são temas cada vez mais urgentes e debatidos no mundo. Também nas empresas e órgãos públicos, em todas as esferas, ações sustentáveis devem ser prioridade, como avalia a coordenadora do Observatório do Clima, Sueli Araújo. Isso segue a lógica da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Essa lei visa, como prioridades, em ordem, reduzir o montante de resíduos gerados, depois assegurar reuso, reciclagem, tudo isso antes da destinação final, por exemplo, para um aterro sanitário. Nesse sentido, o TRF da Primeira Região, conhecido como Tribunal da Sustentabilidade, vem se consagrando como um ente do Poder Judiciário que abraça a causa, não apenas porque abarca dentro de sua área de atuação 5 dos principais biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica, mas também porque desenvolve internamente, há quase 10 anos, o chamado Plano de Logística Sustentável. O Plano de Logística Sustentável, conhecido como PLS, ele foi instituído em 2016 e o propósito dele é promover a gestão eficiente dos recursos e a redução dos impactos ambientais das atividades do tribunal. Esse plano ele tem orientado o tribunal em várias ações que aliam tanto a responsabilidade ambiental quanto a racionalização dos recursos. A juíza auxiliar da presidência do TRF1, Clara Mota, explica que o PLS deriva da Resolução 400 do CNJ e tem o objetivo de gerenciar os processos de trabalho e utilização de materiais. Nas contratações, como eu racionalizo esse consumo, como eu oriento todo o meu consumo energético e de materiais para o que são os objetivos estratégicos do órgão. Então, nós temos aí métricas, indicadores que vão avaliar a performance do órgão diante dos critérios que são postos pelo CNJ para que a gente cada vez mais respeite o meio ambiente, tenha um consumo racional e adequado dos materiais. Distribuído em 4 edifícios no setor de Autarquia Sul, em Brasília, o tribunal conta hoje com aproximadamente 2.000 pessoas em seu corpo funcional, sendo 972 prestadores de serviço e 944 servidores públicos, além de desembargadores e juízes convocados. Para movimentar toda essa força de trabalho se faz necessário um número expressivo de recursos, como água, energia, papéis, combustível
entre outros. Carlos Domingues destaca os números exitosos alcançados com o PLS. Nós podemos ver, observar, antes do PLS e agora, a gente teve uma redução em 15% do consumo de energia, né? Em 50% do consumo de água, né? E em 75% do consumo de papel. Tá? Essas reduções elas foram promovidas pelo tribunal por investimentos nos sistemas prediais, né? Por exemplo, implantação das lâmpadas de LED, melhoria da eficiência dos equipamentos, retirada de impressoras, a modernização de elevadores, né? Essa na parte de energia elétrica. Com relação ao papel, que a redução foi drástica, né? Isso aí se deve principalmente pela virtualização dos processos, né? Hoje o tribunal tem 100% dos seus processos eletrônicos. Um dos eixos do PLS que ganha destaque é a coleta seletiva dos resíduos, que abastecem 4 cooperativas de materiais recicláveis no DF. Elas são contempladas na forma de rodízio, que acontece durante 24 meses. Uma delas é a Plasferro, que fica na cidade satélite de Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília. A presidente da cooperativa, Mara Rosa, destaca a relevância da parceria. Hoje a reciclagem, a triagem dentro da cooperativa é de grande importância para o meio ambiente, né, e para a comunidade, né, e também para o catador, porque isso agrega rendas diretamente para ele. Hoje o conselho que a gente dá para todos os órgãos, não só os órgãos, né, mas também para a comunidade, é separar corretamente o seu resíduo dentro de casa ou dentro do órgão, não contaminar eles com os orgânicos, porque isso impacta aqui dentro da cooperativa, porque há muito desconto quando a gente vai vender por causa das impurezas. A portaria 288 prevê essas novas formas de aprimorar o PLS. A juíza Clara Mota destaca que tudo isso reflete uma mudança de consciência ambiental em curso. Eu acho que o nosso tribunal está no centro de uma preocupação global com a preservação das florestas, dos recursos hídricos e de toda essa diversidade de flora e de fauna que a gente estava tratando aqui. Esse ganho de consciência ele tem uma dimensão interna ao nosso tribunal, que são esses processos que competem a presidência aqui do TRF da Primeira Região, no que se refere às contratações, à boa gestão do nosso orçamento, dos nossos recursos. Eu acho que esse ganho de consciência tem andado, né? Ele tem caminhado muito positivamente, mas é um processo a ser fortalecido e continuado. Sueli Araújo comemora a iniciativa do tribunal. Com isso você garante uma economia circular, em que os produtos são fabricados a partir de material já existente. Com isso, nós diminuímos o uso dos recursos naturais, nós diminuímos a poluição e contribuímos também para a redução das emissões de gás de efeito estufa, que são inerentes a esses processos produtivos. Existe um avanço que vem da aplicação do próprio plano, mas que também impõe objetivos mais vigorosos, porque hoje eles são possíveis, eles são viáveis. Vimos como o TRF1 trabalha para conciliar eficiência administrativa e responsabilidade ambiental. Acompanhe agora, em uma conversa com o supervisor da Seção de Monitoramento e Sustentabilidade do TRF1, Carlos Domingues, quais são os novos focos do Plano de Logística Sustentável do Tribunal. Carlos, para a gente começar, como é que funciona a destinação de resíduos aqui no tribunal, desde a coleta até a destinação final? Com relação à coleta seletiva, são 2 pontos que um órgão tem que atacar. Uma na geração dos resíduos e outra na destinação dos resíduos. Nós implementamos no tribunal a coleta seletiva. Hoje o tribunal pode dizer que a gente destina corretamente todos os resíduos do tribunal, né? Os resíduos recicláveis e não recicláveis, né? Dos resíduos recicláveis, nós temos os resíduos orgânicos, que a gente separa a borra de café e encaminha para o TST. O TST tem uma
compostagem lá, que eles utilizam na jardinagem do órgão. E com relação aos demais resíduos recicláveis, nós encaminhamos esses resíduos a cooperativas, né? Existe também a cooperativa para coleta de resíduos eletrônicos. Então, todas esses possíveis resíduos que o órgão gera são destinados corretamente. Há alguma novidade em curso no que diz respeito à melhoria ou ampliação do PLS? Esse plano ele foi amplificando a sua atuação, né? E a última que nós estamos atuando é justamente na questão do impacto dos gases de efeito estufa do tribunal, né? Nós elaboramos recentemente um inventário preliminar dos gases de efeito estufa gerados pelo tribunal, né? E a partir dessa primeira leitura, nós estamos elaborando um plano de descarbonização do tribunal, que tem dois focos, uma na redução da geração desses gases e outra na na compensação do carbono gerado. Agora, Carlos, onde exatamente estão esses gases? Explica pra gente o que vocês identificaram. Então, o principal seriam os combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis da frota do tribunal, combustíveis fósseis relacionados a viagens aéreas, né? E uma segunda coisa seriam os gases que eles chamam, que se chama de gases fugitivos, que são os gases do sistema de ar-condicionado, né? E a terceira coisa seria a energia elétrica. Perfeito. Então, há de se fazer um estudo para se poder aperfeiçoar essas reduções? Sim. Esse estudo preliminar, ele já contemplou a frota do tribunal. A gente vai ampliar esse escopo agora fazendo uma pesquisa para verificar qual o impacto do deslocamento dos servidores casa-trabalho, né? Porque é um impacto externo, mas é um impacto que você pode reduzir muito com a modalidade hoje em dia que a gente tem do teletrabalho, do trabalho híbrido, né? Então, isso é uma solução que o tribunal já vem implementando. A gente tem um limite do trabalho híbrido já instituído pelo CNJ, mas é uma proposta que a gente mostra que a maior parte dos gases de efeito estufa gerados pelo tribunal está justamente nesse deslocamento casa-trabalho. Quer dizer que são várias medidas, cada uma delas no seu tempo, cada uma à sua forma, contribuindo então para essa evolução do plano de logística sustentável? São medidas administrativas, a sensibilização do público, a sensibilização do corpo funcional do tribunal, sensibilização para as questões ambientais, né, que talvez um dos pontos fortes desse plano é justamente a mudança cultural, que tudo começa daí. Maravilha, nós conversamos com o supervisor da seção de monitoramento e sustentabilidade do TRF1, Carlos Domingues. Muito obrigado por sua participação aqui no IT Entrevista. Agradeço a vocês. Está terminando mais uma edição do Inteiro Teor. E para finalizar, você fica com um vídeo sobre o projeto Justiça Verde, que prioriza o julgamento de ações ambientais. Tem tudo isso e muito mais no Instagram, no nosso canal do YouTube e no Facebook. Até a semana que vem. Tchau! Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. Pelo menos um pouco de cada um desses 5 biomas brasileiros fica na área de abrangência da primeira região. Não é coincidência que também esteja na primeira região a maior carga de trabalho envolvendo processos ambientais entre as regiões da Justiça Federal do Brasil. Estamos falando do maior número de processos julgados sobre o tema nos últimos 5 anos. Do Tribunal Regional Federal com o maior fluxo de entrada de processos ambientais em 2025, e ainda de processos julgados e também de processos baixados.
Para fazer frente a essa demanda, promovendo celeridade e eficiência no julgamento de processos ambientais na Justiça Federal da Primeira Região, nasceu o Projeto Justiça Verde, mais uma ação do Tribunal da Sustentabilidade. A ideia é priorizar o julgamento das demandas ambientais, mas reduzir o número de processos pendentes é só uma parte do trabalho. Temos que fortalecer a capacidade das equipes em lidar com questões ambientais complexas, promovendo assim a justiça e a sustentabilidade ambiental.